Olá, meus alunos. Esse vídeo aqui é sobre listas em Java, tá? Então aqui que a gente vai ver o que é uma lista, o tipo list, né, a classe list do Java, como declarar e instanciar. Um exemplo, aqui está na documentação do Java, essa classe para dar uma olhada, tá? E então o que é uma lista? Uma lista é uma estrutura de dados homogênea, onde armazena só dados do mesmo tipo. Ela é ordenada, então eu posso acessar os elementos sabendo a posição deles. Ela inicia vazia e os elementos são alocados sob demanda, isto é, quando você vai criando, ele vai aumentando, aumentando o espaço na memória, né? Precisa de mais espaço na memória, ele vai alocando mais memória para armazenar cada item dessa lista. E cada elemento é um nó, a gente chama de nó, né? Porque como é uma lista, ela fica um elemento após o outro, tá? Então, como está aqui no desenho, tá? Um elemento atrás do outro, tá? Então, no Java, para implementar uma lista, ela é uma interface, que a gente vai falar mais para frente. Uma interface em Java é como se fosse uma classe que você não pode instanciar, uma classe que a gente faz contrato. Ela tem que implementar, ela não é uma classe concreta que a gente fala. Então, eu tenho daí tem classes as concretas que daí a gente consegue utilizar. A mais famosa, a ArrayList, que é a lista mais simples que tem, e a lista encadeada, que é a Linked List. Os elementos são encadeados, né? São um nó encadeado com outro. As vantagens de utilizar uma lista é que elas têm tamanho variável, para fazer inserção e deleção é simples, para fazer pesquisa também. A desvantagem é que o acesso é sequencial, né? Eu tenho que percorrer a lista inteira para buscar alguns elementos dependendo do que eu for fazer, tá? Então, para encontrar aqui alguns métodos, né, da lista. Para encontrar o tamanho da lista, eu utilizo o método size. Para pegar um elemento da lista pela sua posição, eu utilizo o método get. Para inserir um elemento, eu posso usar o método add. Para remover elementos, eu posso fazer com o método remove, usando a posição ou o próprio elemento, ou até usando o remove if, que é você passa daí uma consulta, ele procura e exclui o elemento, que é um pouco mais complicado. Para encontrar o elemento, a gente usa o método indexOf e tem o last indexOf, que ele retorna a última posição do elemento na lista. Posso filtrar elementos da lista, tá? Então é bem estranho aqui a sintaxe, tá? Bem estranho até se acostumar que ele está fazendo um filtro, ele quer só os elementos que são da lista que são maiores que 4, tá? E aqui embaixo ele encontra a primeira ocorrência baseado também num predicado que é o filtro que está aqui. Caso contrário ele retorna null, mas aqui em cima ele retorna uma lista para você, tá? Então vamos ver um exemplo de lista aqui. Depois vamos falar mais, né? Eu vou explicar melhor para vocês que não é um assunto tão simples assim. Então, como o tipo list é uma interface, eu preciso instanciar uma classe concreta. Tá? Então, aqui a gente está usando o conceito de polimorfismo que eu vou explicar mais para frente. Mas aqui pode ser colocado ArrayList, não tem problema. Só que vai perder as vantagens de usar o polimorfismo. Aqui eu estou adicionando 4 pessoas. Aqui estou adicionando o Marco na posição 2, então ele vai empurrar o Bob e a Ana para frente para adicionar ele na segunda posição. Então fica 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui eu mando imprimir o tamanho da minha lista. Aqui eu uso o for each para exibir os elementos da minha lista. Aqui ele está chamando o método remove if. Então remova se o primeiro caractere do nome, né, do elemento da lista for m. Então aqui ele vai apagar a Maria e o Marco. Tá? Aqui ele está exibindo de novo para mostrar que apagou mesmo. Aqui ele está mostrando que posição da lista o Bob está. E aqui a posição que o Marco está, a primeira ocorrência. Aqui, nessa linha 35, ele está fazendo uma consulta para trazer uma lista de string, de nome das pessoas que
tenham, que comecem com a letra A, tá? Aqui ele vai imprimir, então ele vai trazer a Ana e o Alex. E aqui eu estou mandando procurar pessoas que começam com a letra J, não vai ter ninguém, então ele vai retornar nulo nesse caso. E aqui estou pedindo para ele me retornar a primeira pessoa que ele encontrar aqui cuja segunda posição esteja N, que seria a Ana. Então, vocês têm que testar esses exemplos com calma para entender, tá? Então aqui, conforme expliquei, o tamanho da lista é 5, aqui estão os 5 elementos, depois ele apaga o Marco e a Maria. O Bob está na primeira posição da lista, né? Na segunda, no caso, né? Já começa em 0 e depois vai para 1. Quando ele retorna -1, que ele não encontra elemento na lista. Aqui eu trouxe apenas as pessoas que começam com a letra A. E aqui eu mandei procurar a pessoa que começa com a letra J, não tem. Mas a pessoa que tem um N na segunda posição, ele encontrou, que é a Ana. Tá bom?